Acaso Cristo foi dividido? Por que será que atualmente existem tantas divisões entre os cristãos? Tantas rivalidades, rixas, tantas intrigas? Será que esse comportamento que muitos demonstram e que muitas das vezes chega até o desrespeito condiz com as escrituras? Bom, vamos tentar nesse vídeo esclarecer um pouco sobre esse embate. Para início, vale a pena lembrar para todos que essas divisões entre a igreja, entre os cristãos, não são algo propriamente dessa nossa época atual, mas sempre ao longo dos tempos existiu divisões, desde a época da igreja primitiva. Vale ressaltar que eu não vou levar em consideração nesse vídeo qualquer organização que tenha como base uma heresia, e que por conta dessa heresia ela tenha diversas divisões e rivalidades com outras igrejas. Por exemplo, uma organização que se intitula igreja, mas que acredita em algo que difere da base cristã, por exemplo, a Trindade, soberania de Deus, que o homem é totalmente dependente da graça de Deus, se difere de qualquer alguma dessas bases que são primordiais, eu não vou levar em consideração para falar sobre essas divisões. O foco do vídeo vai ser sobre literalmente igrejas, mas que possuem certas rivalidades, mas que no primordial elas acreditam no que é o certo. Voltando para o foco do vídeo então, nós percebemos essa divisão na igreja desde a igreja primitiva e ela é retratada para a gente na Bíblia na primeira carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo escreve. Em 1 Coríntios 1:12, ele diz assim: refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Ok, o que essa passagem vai mostrar para nós é que em Corinto, onde Paulo foi falar as boas novas, ele fundou a igreja de Corinto. E lá as pessoas, ao descobrirem as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo, elas se converteram e começaram também a escutar da palavra de Deus. Porém, com o tempo, naquela igreja foi se criando grupos. Foram pessoas que preferiam Paulo, outros que preferiam Pedro, outros que escolhiam Apolo. Todos esses eram pessoas que espalhavam a mensagem de Jesus, tanto Apolo, Paulo, Pedro, mas cada um deles tinha suas características. Por exemplo, o Apolo, ele era uma pessoa que tinha uma oratória muito boa, uma eloquência, que falava de um jeito muito bom, era muito bom com as palavras, e com isso, além de espalhar as boas novas, as pessoas também acabavam simpatizando e sendo cativadas pela maneira como ele explicava as escrituras. Paulo, por sua vez, também, na maneira como ele espalhava as boas novas, ele fez com que muitas pessoas se aproximassem dele, com que muitas pessoas gostassem dele. Porém, naquela igreja deveria prevalecer a união entre eles, deveria prevalecer a harmonia. Tanto que o apóstolo Paulo diz no verso 10, irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Devemos lembrar que nós podemos plantar uma semente, Paulo, Apolo, Pedro, todos eles poderiam jogar uma semente como eles jogaram quando eles espalharam as boas novas e assim cativar as pessoas a virem escutar. Mas cabe apenas ao Espírito Santo e somente ao Espírito Santo o crescimento dessa semente, ou seja, essa função é apenas do Espírito Santo. O que aconteceu então foi que as pessoas estavam dando mais importância a essas pessoas do que ao que elas deveriam dar de fato. E infelizmente isso foi um costume do mundo que foi implantado na igreja, porque naquela época haviam muitos e muitos filósofos. E esses filósofos que existiam, Aristóteles, Platão, Sócrates, por exemplo, eles tinham muitos seguidores, muitas pessoas que gostavam, que simpatizavam com as ideias e que apoiavam eles. Então, da mesma forma que estava tendo essa divisão na igreja, existia divisão no mundo. Muitos falavam, não, eu prefiro as ideias de Sócrates, não, eu prefiro as ideias de Platão. Tinha essas divisões, essas rivalidades. Então, um costume que era do mundo, de se apegar a pessoas e defender a opinião delas, passou para a igreja. E com isso teve as pessoas que falavam, não, eu sigo Paulo, não, eu sigo Pedro, não, eu sigo Apolo. E assim que se formou. E infelizmente essas divisões não contribuíram em nada para o crescimento do evangelho naquele local. Porque em vez das pessoas exaltarem Jesus e assim provocar a união da igreja, a união de toda a igreja, elas preferiram exaltar as pessoas e assim elas só provocaram a desunião. E Paulo aplica um sermão sobre o povo de Corinto
que ele fala literalmente assim: acaso eu, Paulo, fui crucificado? Acaso vocês são batizados em nome de Paulo? Então, o que ele queria mostrar com isso é que ele em si não tinha importância alguma. Ele apenas era a pessoa que espalhava as mensagens, mas a exaltação tinha que ser apenas para Jesus. E ninguém deveria ser exaltado senão Jesus. Ele era o único. Toda adoração, toda exaltação das pessoas tinha que ser direcionada para Ele, para Cristo, e não para essas pessoas. Se todos focassem no Evangelho de Cristo, se todos dessem a importância necessária para Cristo, não haveria essas divisões. Porque por mais que você simpatizasse com um ou com outro, você iria entender que o foco, que o principal é Cristo. E que você não deve olhar para pregador 1, para pregador 2, você deve olhar para o foco da mensagem, que é Cristo. E infelizmente, a carta de Coríntios, por esse lado, infelizmente, ela é uma carta muito atual, ou seja, ela fala muito com a igreja dos tempos de hoje, porque hoje nós vivemos basicamente na mesma situação. Hoje existem pessoas que são calvinistas e pessoas que são arminianistas. Porém, claro que existem pessoas que conseguem ser um ou ser outro, mas saber separar as coisas e entender que o importante é seguir a Cristo. Mas existem aquelas pessoas que brigam, existem aquelas pessoas que levantam discussão com prazer por discutir e por ver o outro ser errado e ele ser o certo. E existem pessoas que não aplicam os princípios, entende? Não aplicam essa união, essa comunhão entre os irmãos. E devemos lembrar que nós somos o corpo de Cristo, a igreja, e não vários corpos, mas um corpo só. Então, como que esse corpo vai estar em desarmonia? Como que o seu corpo vai estar bem, saudável, se ele não tiver harmonia por completo? Não tem como isso acontecer. Da mesma forma, nós como corpo de Cristo precisamos estar em harmonia e não pode haver divisão entre nós. Então entenda que independente da igreja que você congrega, se você é da Assembleia, da Presbiteriana, da Batista, Quadrangular, independente disso, nós todos somos irmãos. Somos irmãos em Cristo. Nós todos cremos e fazemos parte do mesmo corpo. Nós todos cremos que Jesus, o Filho, veio a este mundo, deu a sua vida por todos nós. Deu a sua vida por nós. E ele morreu e ressuscitou. E hoje está vivo para todo sempre. Nós cremos nisso. E todos nós que cremos nisso somos irmãos. Então que não vivamos em desarmonia, que não vivamos propagando discórdia, intrigas, porque com certeza o inimigo é quem mais se alegra em ver essa desunião entre a igreja. O inimigo é quem mais se alegra em ver essas brigas, essas rixas, essas rivalidades que surgem. Então que possamos cada vez mais propagar a união, tá certo? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero poder ter ajudado alguém, se alguém tinha alguma dúvida ou uma curiosidade que eu pude explicar. E é isso, tenha um ótimo dia, é nóis!